o melhor vestido. Trazei depressa o melhor vestido e vestilho. Lucas 15, de 11 a 24. O filho pródigo havia elaborado seus planos sem contar com o pai, pois ele estava velho, e os velhos, regra geral, cedem facilmente aos desejos dos novos. A parte da fazenda, mais cedo ou mais tarde, lhe deveria caber. Seria muito útil na terra longínqua para onde ele ia partir. Por isso ele diz sem rodeios: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Antes do mais, note-se que isso não é uma petição, mas sim uma imposição. Os bens são transmitidos pelos pais aos filhos por sucessão, mas ele julgava-se com o direito à herança antes de suceder a seu pai. Ajuntando tudo que lhe pertencia, nada ficava para o prender à casa de seu pai. Sem dúvida, ele vai sofrer com a sua ausência, mas isso não é uma razão para não ir adiante com os seus projetos, e assim parte. É assim o coração humano. Não hesita em causar sofrimento com a prática da injustiça. E para atenuar, procura dar-lhe uma aparência de legalidade. A parte da fazenda que me pertence, dizia. É minha, portanto quero levá-la comigo. Assim raciocina a mente corrupta do homem, como se os efeitos morais de uma tal atitude pudessem ser encarados pelo pai com absoluta indiferença. Na terra longínqua, o filho teve incontestavelmente gozo, mas era o gozo do pecado, o qual, como todos sabemos, dura apenas um pouco de tempo. Depois, o que dele fica é uma raiz de amargura, a qual, por mais esforços que se faça, teima sempre em deitar perniciosos rebentos. O momento em que ele caiu em si foi doloroso para sua alma. Havia gastado tudo, e agora que nada tinha para dar, descobriria que também não tinha amigos. Abre aspas, cada um é amigo daquele que dá presentes. Fecha aspas, Provérbios 19, versículo 6. Afinal, aquela terra não só era longínqua, mas era uma terra de ilusão, de miséria e de pecado. Sentindo a tortura da fome, sem nenhuma esperança de poder melhorar a sua triste condição. Ele sentiu de súbito despertar em seu coração algo que dele havia muito tempo desaparecido. Isto é, a recordação de seu pai. Os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Palavras patéticas. Felizes os que compreendem o seu verdadeiro significado. Elas mostram-nos a angústia de uma alma que descobre de repente o seu estado de miséria e para o qual não encontra remédio, apesar de ver claramente o único lugar de onde esse remédio poderia vir. Deve notar-se o contraste entre as suas duas expressões. Abre aspas, a parte da fazenda que me pertence, fecha aspas, e, abre aspas, os jornaleiros de meu pai, fecha aspas. A primeira marca o começo do declínio da sua vida, e a segunda é o alvorecer de um dia radiante de esperança bendita para sua alma atribulada. Entre uma e outra passou todo o pecado que gerou degradação e miséria. As forças ocultas do mal não encontraram resistência e venceram. Contudo, logo que os seus lábios pronunciaram essa doce palavra, Pai, ele se surpreendeu com outro pensamento feliz. Iria ter com meu pai, mas o seu vestido estava agora completamente inutilizado. A poeira e a lama dos campos infrutíferos em que apacentava os porcos de seu amo, o contato inevitável com eles
e os rasgões produzidos por espinhos e cardos haviam transformado o que fora, um dia sem dúvida, um belo e rico vestido, num emaranhado de retalhos, imundos e repelentes. Não obstante, foi nesse estado miserável e desprezível que o pródigo empreendeu em boa hora a viagem de regresso à casa de seu pai. Mas ocorreu-lhe então um pensamento terrível. Ele já não era digno de ser chamado seu filho. Como é estranho que tivesse levantado naquele coração, em um momento tão crítico, o sentimento de dignidade, ou melhor, de indignidade. Já não era digno de ser chamado filho de seu pai. Oh, que pensamento terrível para qualquer alma, por muito baixo que seja o grau de pecado a que haja descido. Mas a verdade consoladora é que ele estava nesse instante, sem o saber, tão perto do coração do pai como quando ele mais tarde o beijava. Logo que reconheceu a sua culpa, ele pôde facilmente tomar uma decisão. Abre aspas, levantar-me-ei e irei com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Fecha aspas. Que mudança admirável se havia operado no seu coração. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E aqui temos uma prova incontestável de que ele desconhecia absolutamente os sentimentos do coração de seu próprio pai. A verdade é que, se ele escutou a sua triste confissão, que, sem dúvida, se tornava necessária, desde que fosse, como de fato foi, espontânea e sincera, já o mesmo não aconteceu com a sua projetada proposta de ser feito como um dos seus jornaleiros. Estes não se sentam à mesa com seu amo. Assim vemos que, depois de o ter abraçado e beijado ternamente, o pai mandou que lhe vestissem o melhor vestido. E é só depois de ter envergado essa nova vestimenta que ele toma lugar à mesa com o pai. Que maravilhoso quadro do imenso amor de Deus para com todo pecador que, arrependido, vem a ele tal qual está. Vemos amor em cada gesto e em cada movimento do pai em relação ao filho. Amor quando, vendo-o de longe, correu ao seu encontro. Amor quando se lançou ao seu pescoço e o beijou. Amor quando deu ordem para lhe vestirem depressa o melhor vestido. Amor quando começaram a alegrar-se. Quando pensamos no gozo com que o pai teria contemplado o filho, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, com as vestes cuja perfeição não deixava certamente recordar o estado de miséria e ruína a que ele havia chegado, compreendemos melhor não apenas quanto devemos à graça infinita de Deus, mas também o lugar que temos com Cristo nas alturas. Estamos vestidos com toda a perfeição de Cristo, fomos aceitos no amado, somos perfeitos nele. Colossenses 2, versículo 10. Deus agora nos vê sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Quando somos vistos do ponto de vista dos homens, há infelizmente muitas fraquezas e imperfeições em nós. Mas quando Deus nos vê como vê a Cristo, e é para a glória do seu santo nome e louvor da sua graça, que nenhuma só mancha de pecado se vê nos que em sua graça soberana fez seus. É na perfeição da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz, a sua própria obra, que Deus os contempla. O seu nome, o seu caráter e a sua glória e a perfeição dessa obra estão envolvidos na posição daqueles com quem se relacionou. Como poderia ser de outra forma, visto que somos membros do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos? O melhor vestido é Cristo.